Felicidade, para que vieste, se após partiste, não mais voltaste? A minha vida tornou-se agreste, pois a saudade tu me deixaste. Felicidade, tu não conheces a dor que mata de uma saudade. Felicidade, nunca me viesses, porque te foste. Felicidade. Fiquei sozinho, pois meu amor, quando partiste, partiu também. Só agora, decorrido tanto tempo humano, posso finalmente contestar as acusações contra mim feitas pelo meu ex-marido, Dr. Bento Santiago. E posso fazê-lo porque nestas paragens que ora habito, aprendi com meu irmão Brás Cubas as artes da narrativa além-tumular. Ficamos amigos, ele, eu e o senhor Quincas Borba, um homem extraordinário. Afinal, nós somos criaturas da mesma pessoa, diante de quem, confesso, eu fico dividida, talvez por força da ambiguidade do seu texto. Devo-lhe minhas tristezas, minhas alegrias. Devo-lhe a fama que, modéstia à parte, acabei granjeando. Mas a ele coube também a construção da imagem dúbia que me foi atribuída. A ele e a uns críticos de nomeada, que me tiveram por frívola. Outros, felizmente, nunca aceitaram a palavra do filho de Dona Glória. Sou-lhes grata, do fundo do meu coração. Meu nome é Capitolina. Entre os íntimos, no imaginário de muitos, conhecida como Capitu. Se um dia você amou como eu amei, desejou como eu desejei, vai certamente me entender. Não guardo rancor do meu ex-marido. Nem mesmo quando ele mentia que me visitava lá nas suas viagens à Europa, depois da nossa separação. Ele precisava disso. Era obcecado pela aparência. A marca do seu temperamento foi sempre a ambiguidade. Sua vida, como seu texto, o comprovam a saciedade. Ele nunca se encontrou. Não me estranha, portanto, a afirmação de que o seu fim evidente, com a publicação de sua obra, era, literalmente, aspas, atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Fecha aspas. Não o conseguiu. Ele mesmo concorda. Faltou-se a si mesmo. Inseguro, alguém tinha que ser culpado do seu fracasso existencial. Eu fui a escolhida. E ele atuou com sutileza, dissimulação e estilo trabalhado. E mais, passou aos leitores uma visão enigmática da minha personalidade. O que não era difícil, afinal, ele nunca me conheceu em profundidade. Ele nunca me entendeu. Eu sempre fui um mistério para o meu marido. Ele pintou-me o caráter de modo deletério, como pragmática, interesseira, calculista. O meu fim, neste livro, é demonstrar a esmagadora injustiça do seu julgamento, a falta de sustentação do seu libelo acusatório.
Não julgo. Exponho-me. Tenho esse direito. Estávamos em 1857. A casa de Bentinho, a da Rua de Mata-Cavalos. Se você lê o livro do meu ex-marido, sabe que era conhecida como a Casa dos Três Viúvos. A mãe de Bentinho, Dona Glória, Dr. Cosme, o irmão de Dona Glória, e Dona Justina, a prima. Dr. Cosme morava com a irmã Glória desde a morte do Dr. Santiago, pai de Bentinho. Naquela tarde, Bentinho ouvira a conversa do agregado José Dias com Dona Glória sobre o nosso namoro de adolescentes. Aquela conversa perturbadora tinha uma forte razão de ser. Um projeto absurdo de Dona Glória. Eu não acreditei quando Bentinho me contou. O primeiro filho de Dona Glória nascerá morto. Sua tristeza e frustração podem ser medidas pela intensidade do pranto que a tomou durante 6 dias. No 7º, Dona Glória acordou com os olhos secos e uma resolução. Se Deus lhe desse a graça de um segundo rebento, e se fosse varão, prometia metê-lo na igreja. Talvez lá no fundo de si mesma estava certa de que seria uma menina. O doutor Santiago, pai de Bentinho, morreu sem conhecer as promessas e certamente não a aceitaria. O menino Bento crescia entre os afagos de mãe, de tios, do agregado. Dona Glória não o matriculou em nenhuma escola, levou-o a aprender as primeiras letras, o latim e a doutrina religiosa, com o padre Cabral, amigo antigo do seu tio Cosme, e que todas as noites ia à casa de Mata-Cavalos jogar com ele. A promessa materna foi, ao longo dos 16 anos, diluindo-se a tal ponto que raramente se falava nela. O coração de Bentinho o encaminhava para um namoro comigo. De repente vimos que nos amávamos e que era bom. Falando menos comigo e mais para si mesmo, Bentinho concluiu: não quero entrar em seminários, não entro, é escusado. É escusado teimarem comigo, no seminário não entro. Resolvi agir. Alguém tinha que ser lúcido. Eu me envolvi de tal forma que Bentinho, com admiração incontida, chegou a adotar para seduzir seus leitores um ardiloso discurso de sedução. Aspas. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Fecha aspas. Logo depois, usando como pretexto a minha aguda curiosidade, classificou as minhas ideias de úteis como inúteis, umas graves, outras frívolas. A minha curiosidade ia assim, desde as mobílias antigas até o último pregão de vendedor de bilhetes de loteria. Imagine que meu ex-marido, no seu livro, censurou essa minha qualidade, considerando um defeito de caráter e compensou a crítica com a caracterização do meu olhar. Não entendi. Meus olhos? O que é que tinham os meus olhos? Lembrei-me, de repente, da definição que o agregado José Dias dera deles e que tanto me irritara. Aspas. Olhar de cigana, oblíqua e dissimulada. Fecha aspas. Eu achava os meus olhos bonitos. Deixa-me ver os seus olhos, Capitu. Permanecemos assim vários minutos. Os olhos presos. As mãos presas. Bentinho e eu. Era como se todo o seu ser se mergulhasse dentro de mim através dos meus olhos. E todo o meu corpo parecia tremer por dentro numa excitação deliciosa de todos os meus nervos. Deixei-me estar a namorar-lhe a boca, fresca como amadurecida, e que se me figurava insaciável. Não encontro palavras melhores para explicar
essa estranha e maravilhosa sensação de nunca mais, nunca mais, em nosso convívio, voltei a experimentar. Foi, aliás, a única imagem feliz de todo o texto do Dr. Bento. Aquela que, vinculado ao fluxo das ondas, ele cunhou para dizer como os viu e sentiu. Aspas. Olhos de ressaca. Fecha aspas. Eu tive certeza que o meu amado era meu e eu era do meu amado. Bentinho beijou minhas mãos e com as suas colheu-me os cabelos. Posso penteá-los se você quiser. Ah, vai embaraçar tudo, isso sim. Ao se embaraçar, você desembaraça depois. Dei-lhe as costas. Fiquei olhando para o espelho. Pronto. Será que está bom? Olhe você mesma no espelho. Voltei e procurei seus lábios no espelho. Joguei a cabeça para trás, quase por instinto. Assustado, Bentinho ergueu rápido as mãos e amparou-a na altura do espaldar da cadeira. E não sei com que forças, talvez as do amor, ele inclinou o rosto na direção do meu. Rosto no rosto. Olho no olho. Aflorei os lábios. Ai, maravilhosa foi a sensação do beijo. O universo parou naquele instante. Ergui-me rápida, inebriada, tomada de delicioso calor. Bentinho amparou-se na parede como que presa de vertigem. Quando dei com ele, meus olhos procuraram o chão. Ficamos em silêncio, imóveis, as palavras afogadas na garganta. Por dentro eu vibrava, intensa e suavemente. Dirigi-me ao meu quarto. No percurso veio-me uma leve tontura e algo estranho começou a tomar conta de todo o meu ser. Era um misto de apreensão e de prazer profundo. Adormeci. Ao despertar, senti minhas pernas molhadas. Uma flor rubra desabrochava na alvura do lençol. Eu era, finalmente, mulher. Continuamos nossa vidinha, a nossa vidinha de sempre. A escola, os encontros na minha casa, na dele, a missão que nós fazíamos pela cidade, missa em São Francisco. Eram juramentos e planos. Confesso que sentia a falta do beijo, cada vez mais raro. Bentinho pelava-se de medo de ser surpreendido. Padre Cabral, sempre que vinha para as aulas de latim e religião, passava vários minutos a conversar com Dona Glória, meio em segredo. Concluí que Bentinho estava de partida para o seminário. E lá seguiu o Bentinho, molhado pelo último beijo materno, em meio a pedidos de bênçãos dos escravos, e do meu olhar escondido, adornado de adeuses muitos. Na esteira da última frase do agregado, José Dias: aguente um ano, até lá tudo está arranjado. Fechei a janela e chorei. Basta de lágrimas e de despedidas.
Resolvi que iria conquistar Dona Glória. Precisava dela como minha amiga para a garantia do retorno tranquilo de Bentinho. Fiz-me assíduo em sua casa. Bentinho me escrevia todas as semanas. José Dias era o nosso correio secreto. Dávamos sequência ao plano estabelecido com Dona Glória. Se não houvesse vocação, Bentinho largaria o seminário. Carta por carta, uma das mais importantes foi aquela em que ele me contou que finalmente havia encontrado um amigo entre os colegas do seminário. Suas palavras não escondiam seu encantamento. Prezada Capitu, a grande novidade é que finalmente encontrei um amigo. Você vai gostar muito dele, estou certo. Chama-se Ezequiel de Souza Escobar. É um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugidios, como são fugidias suas mãos, os pés, a fala, como tudo. O que me intriga é que não olha de frente para as pessoas, nem costuma falar claro e seguido. Mas é esse seu jeito de ser que me encanta, embora esse temperamento costuma afastar alguns colegas. E tem um hábito curioso. Quando cumprimenta, suas mãos não apertam as outras mãos. Nem se deixam apertar por elas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente ainda cuida tê-los entre os seus, já não tem mais. Com os pés acontece a mesma coisa. Quando se pensa que estão cá, estão lá. Tem um belo largo sorriso, feito de espontaneidade. Ele ri folgado e largo, o que me provoca certa inveja, pois, como você sabe, rio pouco e com muito comedimento. Mamãe sempre me diz que é falta de educação a gente rir alto. Quase sempre o encontro no pátio cogitando. Quando perguntado sobre o objeto do seu pensamento, responde que medita sobre algum assunto espiritual que jamais revela. Ou que está recordando as lições da véspera. Assim que nos conhecemos, ficamos íntimos. É como se fôssemos antigos companheiros. Falei de mim, falei de nós. Ele me pediu explicações e explicações. Quem quer saber tudo a meu respeito é mais velho do que eu, 3 anos. Seu pai é advogado em Curitiba. No Rio tem um parente, um comerciante, um homem de fortes sentimentos católicos. Tenho certeza que você vai adorar conhecê-lo. O seu Bentinho. Quem seria esse Escobar? Já tão presente na vida de Bentinho? Ao amigo Escobar, ele veio abrindo a sua alma, desde a porta da rua até o fundo do quintal. A alma de Bentinho tinha pernas e janelas sem chaves ou fechaduras. Bastava empurrá-las sem muito esforço. Foi o que fez Escobar. E logo era conhecedor pleno de todo o espaço, sala, quartos, todas as dependências. O filho de Dona Glória entregou-se inteiro. Fez dele seu confidente sem qualquer restrição. Fiquei preocupada. Senti-me pessoalmente invadida. Disse-lhe isso no sábado, quando veio para casa. Ele respondeu com aspas. Não seja boba, Capitu. Você vai conhecê-lo e vai gostar dele, eu tenho certeza. Fecha aspas. Bentinho parecia ter se habituado à vida do seminário. Era um delírio de autorreferência que, sinceramente, me cansava. Os padres gostavam dele, os colegas gostavam dele, e Escobar mais do que os rapazes e os padres. E Bentinho não se segurou. Abriu sem reservas para o amigo nosso segredo, meu e dele. Escobar, eu não posso ser padre. Estou aqui, os meus acreditam e esperam, mas eu não posso ser padre. Nem eu, Santiago. Nem você? Segredo por segredo. Também eu tenho o propósito de não acabar o curso. O meu desejo é o comércio. Mas não diga nada. Fica só entre nós. E não é que eu não seja religioso. Sou religioso. Mas o comércio é a minha paixão.
o filho de Dona Glória, incorrigível, passava 2/3 dos nossos encontros de fim de semana a falar do amigo. Escobar e suas ideias me chegavam através das palavras de Bentinho, as mesmas por meio das quais Escobar me via inteira. E seguiram-se planos e estratégias no sentido de anular a promessa materna. O objetivo foi atingido a partir de uma feliz ideia do mesmo Escobar. Sua mãe fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois dele um sacerdote que não seja você. Ela pode muito bem tomar a si algum mocinho órfão e fazê-lo ordenar-se à sua custa. Está dado um padre ao altar sem que seja você. O amigo do seminário, convidado com insistência, aceitou jantar na casa de Mata-Cavalos. Estranhamente, o convite não se estendeu a mim. Bentinho explicou-me depois que fora tudo muito repentino. Também não lhes direi do encantamento de todos pela pessoa de Escobar e do entusiasmo de Escobar pela juventude e pela beleza de Dona Glória, uma senhora grave, tão distinta e moça, muito moça, nos seus 40 anos. E então Bentinho falou-me, entusiasmado, de um exemplo da invulgar capacidade de Escobar, seu querido companheiro. Estavam no pátio do seminário Bentinho e Escobar. Este propôs uma aposta. Que Bentinho lhe desse uma porção de números de que ele, Escobar, não tivesse notícia. Por exemplo, o número de casas de sua mãe e os aluguéis de cada uma. Escobar daria a soma total em, no máximo, 2 minutos. Se não o fizesse, Bentinho poderia enforcá-lo. O herdeiro de Dona Glória levou-lhe a relação completa e minuciosa das casas com os respectivos aluguéis. Escobar tomou os papéis, correu neles os olhos enquanto Bentinho olhava o relógio. Aspas. Em meio minuto, Capitu, bradou com orgulho. Dá tudo 1.070.000 réis mensais. Fecha aspas. Eram 9 casas e os aluguéis variavam de 70.000 a 180.000 réis. O resultado conferia 1.070.000 réis. Impressionei-me. Bentinho também. Tanto que, embora no pátio do seminário, Bentinho se atirou num efusivo abraço ao Escobar, que correspondeu com igual entusiasmo. Bentinho só não entendeu quando um padre que passava perto assistiu à cena e chamou-lhes a atenção. Senhores, a modéstia não consente esses gestos excessivos. Estimam-se com moderação. Escobar observou que o padre, bem como muitos outros, falavam de pura inveja. Era melhor que eles passassem a viver separados no seminário. E saindo os dois de mãos dadas, Bentinho não concordou. Aspas. Se é inveja, Escobar, pior para eles. Vamos ser ainda mais amigos do que até aqui. E então Escobar, às escondidas, apertou-me as mãos com tal força que ainda me doem os dedos. Fecha aspas. Bentinho deixou finalmente o seminário no final do ano. Estava com mais de 17 anos e eu chegava aos meus 16. Ele voltou acompanhado de Escobar, a quem finalmente fui apresentada. Muito prazer, dona Capitolina. Bentinho fala muito da senhorita. O prazer é recíproco. Ele fala muito do senhor também, mas, por favor, me chame de Capitu. Conversamos muito pouco. Notei que Escobar não deixara um instante a companhia de Dona Glória. Por inúmeras vezes, um sorriso leve e novo iluminava o rosto da mãe de Bentinho diante de algum dito de Escobar. Já no final do banquete, começou-se a falar do destino de Bentinho. Aspas. A Faculdade de Direito de São Paulo me parece uma excelente escolha, se me permitem a modéstia e a opinião. O autor da frase era Escobar. Comecei a prestar atenção nele. Bentinho não exagerara. Escobar
Era um belo rapaz. E pela maneira como assumiu a sua frase, de forte personalidade, Dona Glória protestou. São Paulo era muito longe. Nesse caso, teria sido melhor que ele permanecesse no seminário, pelo menos visitava a família uma vez por semana. Capitu, você o que acha? Perguntou Dona Glória. Amuada, com o quase descaso de Bentinho, respondi. É Bentinho quem deve decidir. A vida é dele. Para minha surpresa e de todos, Bentinho decidiu de imediato. Aspas. Está dito, irei para São Paulo. Fecha aspas. Nos 5 anos que durou a estada de Bentinho em São Paulo, a cada 15 dias eu recebia uma carta sua. Um único senão me incomodava. Por escolha de Bentinho, as nossas cartas eram intermediadas por Escobar. Bentinho encaminhava as dele para o endereço do amigo e eu lhe entregava as minhas para que Escobar as pusesse no correio. Escobar me ajudou a conviver com a ausência do meu namorado oculto. Confesso que custei a aceitar a sua presença e a sua amizade. Mas o tema que nos unia e a habilidade com que Escobar se conduzia terminaram por cativar. Tudo estava bem quando, de repente, um resfriado, a pneumonia, levou minha mãe, minha querida e compreensiva Dona Fortunata. Ampararam-me, naquele triste instante, a amizade de minha querida amiga Sancha e de Escobar. Este ainda fez mais, não deixou meu pai um só instante sozinho e cuidou, pressuroso, de todos os pesados trâmites. Orai por ela. Enfim, Escobar se tornou meu amigo e confidente. Éramos cúmplices na afeição por Bentinho. Além disso, foi por meu intermédio que ele conheceu minha querida amiga Sancha. E logo relacionou-se às 1000 maravilhas com o Dr. Gurgel, pai da minha amiga. Namoraram, noivaram e casaram-se. É isso mesmo. E eu fui a madrinha. Surpreendi um tênue véu de tristeza passar pelo rosto ainda belo e jovem de Dona Glória ao cumprimentar os noivos. Minhas lágrimas durante a cerimônia testemunhavam a minha emoção. Bentinho estava de volta, bacharel em Direito, tinha 22 anos, estava mais alto e mais lindo. O demorado abraço de Bentinho e Escobar levou ambos às lágrimas, a ponto de silenciar por momentos a todos os presentes. E eu? Ganhei, algum tempo depois, um breve cumprimento e um piscar significativo. E você, Capitu, como vai? Muito bem, Dr. Bento. Seja bem-vindo. E aí, chamei papai e voltamos a casa. Alguma coisa mudara. O Dr. Bento não era, de fato, agora, o Bentinho do meu juramento. Verifiquei que ele só tinha olhos para si mesmo e para a carta de bacharel do estojo da lata. Ele não me via. Eu estava no mesmo plano do seu diploma de advogado. Capitu, você quer se casar comigo? A frase me pegou totalmente desarmada. Dita assim, a queima-roupa, uma semana depois da sua chegada. Tomou-me inteira, penetrou-me os poros e atingiu certeira o meu coração. Mas ele ainda não havia consultado a mãe. Bentinho disse-me que falara com Escobar e que o amigo opinara na mesma direção.
Estranhei a opinião apressada de Escobar. Casamos. Era março de 1865. Longo e grato foi o percurso até o Alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos. Chegamos ao anoitecer. No quarto nupcial, assumimos finalmente a nossa intimidade. Eu usava uma camisola de seda, presente de Sancha. Bentinho emergiu da sala de banhos num belo pijama e um hobby de chambre da melhor seda estrangeira, presente de Escobar. Relevem-me, se me permito recordar essas cenas íntimas, omitidas pelo Dr. Bento, mas são dados importantes. Naquele quarto, Bentinho me convidou a sentar à beira da cama nupcial e começou a recitar uma passagem bíblica. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos, que o marido não seja o adorno delas ou as moedas de ouro, mas o homem que está escondido no coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com elas, tratando-as com honra, como a vasos mais fracos, e herdeiras convosco da graça da vida. Ele me explicou que eram versículos da primeira epístola de São Pedro. Fazia questão de citar em homenagem à suspensão da chuva que o santo nos estava oferecendo na nossa lua de mel. Eu, para agradá-lo, disse-lhe, também tenho uns versos para homenagear o santo porteiro do céu e também a você, meu marido. Sentei-me à sombra daquele que tanto havia desejado. O que senti estava longe do meu sonho e da minha imaginação. Despertei pouco depois. Meu marido dormia pesadamente ao meu lado como um monge. O fato é que eu ansiava pelo gozo do amor de que tanto me falava Sancha. Não o experimentei na primeira noite. Esperei a segunda. Bentinho foi menos assodado. Tudo foi de novo muito rápido. Quando comecei a experimentar um leve mover de onda, como algo que começava a fluir, já tudo estava consumado. Onde estavam as maravilhas que Sancha tanto falava? E a felicidade dos que se amavam no cântico dos cânticos? Nossa lua de mel durou exatos 7 dias. Foi graças a Escobar que o Dr. Bento Santiago estreou no fórum. Escobar assegurou-lhe algumas procurações valiosas. Bentinho tornou-se advogado de famílias ricas. E vivendo, passaram-se 2 anos. Tudo ia bem. Só um desgosto nos turvava. Não tínhamos filhos. E esse era um dos grandes dramas. Meu drama e de meu marido. Num dia triste, papai morreu. Eu senti muito. Chorei durante 2 dias. Acelerava-se o tempo das perdas. A felicidade do casal Escobar foi ampliada com a vinda de uma filha, o que deixou Bentinho um pouco acabrunhado. Quando o amigo Escobar lhe perguntou a causa, Bentinho disse-lhe que lastimava, e ele também, não ter um filho. Escobar lhe respondeu que Deus proveria quando fosse de sua vontade. Para minha alegria, a recém-nascida ganhou meu nome, Capitu. Fiquei sensibilizada. Eu
já havia me dado conta do forte temperamento ciumento de Bentinho. Quando lhe contei orgulhosa sobre a gentileza do casal amigo, dando o meu nome à menina, a reação de Bentinho foi estranha. Pela primeira vez, Bentinho estava insinuando o mesmo sentimento de ciúme com relação a Escobar, seu amigo de fé. Compreendi que seu ciúme era realmente grave. Certa noite, estávamos à janela e olhávamos o mar. Concluí que Bentinho passou a ter ciúmes até do que eu poderia estar pensando olhando aquele mar. Seu livro confirmou esse meu sentimento. Um dia, desmaiei e acordei com náuseas e um estranho mal-estar. Bentinho, assustadíssimo, chamou o doutor José Costa. Ele examinou-me, sorriu e disse para meu marido: "Parabéns, doutor, o senhor vai ser papai." Eu ia ter um filho. Finalmente a nossa vida se completaria. Deus sabe o que eu fiz para que esse sonho se concretizasse. Bentinho tomou minhas mãos, beijou-as rapidamente e correu para a mata-cavalos. Preciso dar a notícia à mamãe. E foi ele, Escobar, quem me emocionou ao beijar-me respeitosamente a mão e me dizer, com os olhos marejados: "Parabéns, cunhadinha." E ele nasceu. Um bebê lindo. Bentinho parecia ter enlouquecido, tomado de vertigem permanente. E assim Ezequiel chegou aos 5 anos, robusto e lindo. Tinha surpreendente talento para imitar pessoas. Fazia de médico, de militar, de ator, de bailarino. Queria saber de tudo. O pai explicava paciente e deliciado. Permito-me aqui uma confissão. Momentos houve em que, após a minha decisão de escrever este livro, eu quase desisti. Quem sabe o meu silêncio me fosse mais favorável. Dr. Bento me atribuiu tal laconismo e contenção. E mais, tinha por trás dele a arte daquele senhor. E se este meu livro me transformasse apenas numa velha senhora ressentida? Escrever é risco e jogo. Prossegui. Uma noite, Bentinho trouxe-me bilhetes para uma ópera. Eu não me sentia bem e insistia que ele fosse. Tal seu entusiasmo pela grande Candiani. Quem canta, imagine a Candiani. Bentinho foi, mas não esperou o segundo ato. Voltou para casa. Encontrou Escobar à porta já de saída. "Vinha falar-te." Bentinho explicou que fora ao teatro, mas saiu no fim do primeiro ato, preocupado comigo, que estava doente. "Doente? O que ela tem?" "Dor de cabeça e de estômago." Então eu vou-me embora. Eu vinha por aquele negócio de embargos, mas deixa lá. Vá ver como está Capitu." Eu já estava melhor, tanto que vim para a sala, tão logo ouvi as vozes no corredor. Vi que Bentinho franziu o senho, seríssimo. Olhou fundo para mim e depois voltou a olhar para o amigo. Escobar sorriu. "A cunhadinha está tão bem. Olha aí, você... Vamos aos embargos." Bentinho alegou cansaço. Despediu-se de Escobar. Disse-me 2 palavras e recolheu-se. No dia seguinte, continuava ensimesmado. Comecei a notar algumas atitudes no pai do meu filho. Sempre que Ezequiel estava a me fazer carinhos, dava um jeito de impedir o gesto do menino. Nossas idas ao teatro foram ficando menos frequentes.
Baile? Nunca, nunca mais. Se alguém se aproximasse de mim, ele me afastava. Implicava com os meus vestidos, que estavam justos. Tentei falar com Dona Glória. Bentinho não permitia que eu fosse sozinha. Procurar Sancha, só com ele. Passou a voltar do escritório nas horas mais desencontradas. Se eu me punha em silêncio, insistia em saber no que eu estava pensando e chegava à exasperação se não obtivesse resposta. À hora de dormir, buscava sempre um questionamento que nos levava a um desentendimento. Para minha surpresa e irritação, o agregado José Dias deu de chamar Ezequiel de um modo estranho. Como vai o filho do homem? Filho do homem, onde está o teu brinquedo? Mas que filho do homem é esse? Perguntei. José Dias, sem se dar por achado, são os modos de dizer da Bíblia. Pois eu não gosto deles. Eu só queria variar. Meu anjo, como é que eu ando na rua? Não. Já lhe ando tirando esse costume de imitar os outros. O menino insistia. O senhor anda assim. Eu puxei-o com força. Não quero isso, ouviu? Mas a nossa tragédia estava apenas no seu primeiro ato, que se construiu no silêncio de um dos personagens. O segundo ato vai encontrar nos vizinhos do casal Escobar. Por insistência antiga de Bentinho, eles haviam deixado o Andaraí e tinham comprado uma casa no Flamengo. Nós morávamos na Glória. Os dois casais encontravam-se quase todas as noites. Capitu-zinha e Ezequielzinho eram tão unidos que Sancha chegou a comentar que estavam ficando parecidos. Ao que Bentinho acrescentou: não, é porque Ezequiel imita o gesto dos outros. Escobar concordou. Um estranho impulso leva-me ao escritório de Bentinho. Detenho-me diante do retrato de Escobar. Ali estava, sobre a mesa de trabalho do meu marido, lado a lado com o de Dona Glória. Era uma bela fotografia. Escobar tinha garbo e masculinidade, a postura de um rei benévolo. Li a dedicatória. Nunca tinha reparado nela. Ao meu querido Bentinho, seu querido Escobar. Aquilo me incomodou. Resolvi retirá-la. Ao chegar, a reação de Bentinho foi tão violenta e inesperada que a recoloquei imediatamente no lugar. Após considerar-se invadido na sua privacidade, ele passou 2 dias sem me dirigir a palavra. Depois voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Foi tudo muito repentino. Bentinho trabalhava no escritório da casa. Eu e Dona Justina havíamos saído para a missa na Lapa. Na volta, encontramos o recado escrito nervosa e apressadamente. Um escravo veio da casa de Sancha, aconteceu uma tragédia. Escobar meteu-se a nadar como usava fazer, arriscou-se um pouco mais, fora do que de costume, apesar do mar bravo, foi enrolado pelas ondas e morreu. As canoas que acudiram mal puderam trazer-lhe o cadáver. Fui para lá. Bentinho. Um criado e Dona Justina mal tiveram tempo de amparar-me. Perdi por alguns momentos os sentidos. Bentinho, arrasado, mas firme, cuidou de tudo com esmero. O féretro se revestiu de pompa e circunstância. Bentinho preparou um discurso fúnebre. Leria no dia seguinte, no cemitério. Ele redigiu diante do retrato de Escobar, que parecia olhar para ele, reconhecido, prisioneiro da moldura que nunca abandonaria aquela mesa.
há afeições que ultrapassam o tempo. E chegou a hora do enterro. E da vitória, da injustiça e do vilipendio. O lenço usado por Iago tomou a forma do olhar de uma mulher entristecida pela perda do amigo querido. Romper-se-ia ali o fio tênue do meu casamento. Ali, diante do caixão, eu perdi definitivamente o meu marido. E, ironia das ironias, eu nem sequer me dei conta. Foi aí que, momentos antes de fechar a urna funerária, eu lancei para minha perdição o meu derradeiro olhar ao meu amigo, o marido de minha amiga, irmãzinha Sancha, o meu cunhadinho. As lágrimas teimavam em forcejar-me os olhos. Deixei-as escorrer poucas e silenciosas. Antes, melhor, não tivesse chorado. Tanto bastou para que meu alucinado esposo atribuísse à minha homenagem o olhar que ele mesmo, em outro momento menos penoso, dissera ser de ressaca. Novo Otelo sem comédia. O seu ciúme doentio viu no meu olhar a marca da traição, o sinal da culpa por ele buscado em mim durante todo o tempo, como o seu relato demonstra. Só que ele engoliu em seco a sua ira. Era preciso fechar o ataúde. O rosto de Bentinho estava transtornado. Todos pensavam que fosse de tristeza. Não era. No cemitério, o caixão baixou à sepultura. Bentinho sempre no comando, a cuidar das correias, a ser o primeiro a tomar a pá e a cal. Não dava, entretanto, prosseguimento ao ritual. Todos os olhares convergiam para ele, ali à beira do túmulo. Foi a voz sussurrada de José Dias que o tirou do estado letárgico. Então, homem, fale. Ia falar, afinal, o prestigiado Dr. Bento Santiago. Você já ouviu os seus discursos no fórum? Um talento. O orador não correspondeu às expectativas. O texto saiu aos trambolhões, como eu nunca tinha ouvido, sem clareza, a voz tremia, parecia mais entrar na garganta do que sair-lhe dos lábios. Foi aplaudidíssimo. Parabéns, digno de um senador. Bentinho, comovido, entregou o texto ao jornalista que o solicitou para publicá-lo. O baque surdo da terra sobre o caixão anunciava o fim da cerimônia. E a solidão, pouco a pouco, tomava conta da última morada do meu querido amigo. Chegado à porta de casa, Bentinho não entrou. Reapareceu às 8 horas. Parecia que o defunto era ele. Eu o vi entrar, nervoso. Dona Justina e José Dias jogavam cartas. Todos começamos a falar da grande perda. Eu comentei a imprudência de Escobar e me emocionei novamente ao lembrar a dor e a tristeza da minha amiga, agora só. Ao olhar o meu filho Ezequiel no quarto, chorei. Chorei muito. Ali, sozinha. Sozinha com meu filho. Voltei à sala. Abracei-me a Bentinho. Ele falou que talvez devesse refazer o discurso. Quando chegaram os jornais do dia, correu a lê-los. Só estava lá a notícia do desastre e da morte de Escobar, seus estudos e negócios. Notei no rosto de Bentinho a imagem do desapontamento. No dia seguinte foi aberto o testamento. Novo desencanto tomou-lhe a fisionomia. O falecido não deixara senão palavras de profunda estima ao querido amigo que Deus pusera em seu caminho, isso em carta separada, que ele leu em voz alta para mim, com uma ponta de sarcasmo. Poucos dias depois, despedimos-nos de Sancha, que iria morar com os parentes no Paraná. Percebi que Bentinho lançou-lhe um último olhar carregado de lascívia. Senti-me desamparada e só.
partir do enterro de Escobar, Bentinho mudou. Vivia calado. Nem Ezequiel conseguia fazê-lo rir. Em várias ocasiões, recolhia-se ao escritório e ficava horas e horas olhando para o retrato do amigo ali, sempre presente na sua escrivaninha. Evitava brincar com o filho, chegava a ser ríspido com o menino. Se eu estava mais bela, isso não o levou a ser mais carinhoso ou manifestar por mim interesse sexual. Muito pelo contrário. Ele primava pela ausência. Falávamos pouco. E foi num instante desse pouco falar que eu me referi à semelhança entre a expressão do olhar de Ezequiel e a de Escobar. Reparem bem, fui eu que fiz a referência. Lembro-me bem. Depois do jantar eu disse: você reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Eu só vi duas pessoas assim, um amigo de papai e o falecido Escobar. Olha, Ezequiel, olha firme, assim, vira para o papai. Não precisa revirar os olhos, assim, assim. Ezequiel olhou fixo os olhos do pai. Bentinho olhou bem os olhos do filho. Concordou. Aspas. De fato, são os olhos de Escobar, mas não parecem esquisitos por isso. Fecha aspas. Eu relaxei. Graças a Deus ele começava a sair da mesmice neurastênica. E Bentinho ainda me lançou um galanteio. Aspas. A expressão dos olhos pode ser de Escobar, mas a beleza... Saíram as da mãe. Fecha aspas. Sorri e abaixei a cabeça embevecida. Não percebi a ironia que Bentinho colocara nas suas palavras. A partir desse dia em diante, ele reassumiu o ar sorumbático, que nunca mais iria abandoná-lo. Vivia observando Ezequiel. Cada parte do corpo do menino. O rosto, os braços, as pernas, a pessoinha toda. Ezequiel crescia, modificava-se. Um outro traço lembrava o meu falecido amigo, mas tinha muito de Bentinho e de mim. Dona Glória achava a semelhança com Escobar muito natural, era decorrência do nosso convívio no meu tempo de gravidez. Isso costuma acontecer nessas circunstâncias com as pessoas que nos impressionam. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que o ciúme faz com a mente de uma pessoa. Só fui entender quando li o que o Dr. Bento escreveu. Estarreci. Ele via no nosso menino a imagem de Escobar a surgir, aspas, da sepultura, do seminário e do Flamengo para se sentar com ele à mesa, recebê-lo na escada, beijá-lo no gabinete pela manhã e pedir-lhe a bênção como de costume. Fecha aspas. Eu não invento. Eu não invento. São palavras que ele escreveu. Todas essas ações me eram repulsivas. Esse era o Dr. Bento Santiago que eu jamais conheci, revelado ali na letra do seu texto. Ele me julgava e me condenava. Nossa crise conjugal chegou ao limite. Resolvi proteger meu filho. Ele não precisava ser testemunha de tanta discussão e desencontro. Propus que o matriculássemos num colégio interno de onde sairia aos sábados. Dr. Bento levou Ezequiel numa manhã de segunda-feira. Ezequiel chorava. Chorou durante todo o percurso. O pai dissimulou a crueldade do pensamento, mas declarou que, aspas, o levara a pé, pela mão, como levara o ataúde do outro. Fecha aspas. A solução do internato, se melhorou a situação de Ezequiel, só fez agravar a nossa. Os sábados e domingos passaram a ficar ainda mais insuportáveis.
Ezequiel voltava, cheio de amor, siderado na figura do pai. Bentinho não conseguia mais controlar sua aversão. Fechava-se no gabinete. Saía sozinho durante o dia. Eu me indignava. Tentava compensar com o meu amor o sofrimento do meu filho. E chorar. Pensei em procurar Dona Glória. Um bilhete que encontrei na mesa de trabalho do gabinete de Bentinho revelou-me o que eu já suspeitava. Meu marido a estava fazendo confidente das suas dificuldades. Dizia o bilhete: filho querido, paciência e ponderação é o que lhe aconselho nesse momento de crise. Casamento é assim mesmo, meu filho. E afinal, o que se poderia esperar de uma moça sem berço, filha de um funcionário público? Eu sempre a achei boazinha, abençoei a união de vocês porque vi que estavam apaixonados e também porque, sinceramente, não estava suportando a ideia de vê-lo padre. Mas o tempo e as circunstâncias estão mostrando que você merecia um casamento melhor. Sem essas decepções que o estão atormentando. Enfim, sempre é tempo de corrigir os equívocos. Pensa nisso. Quem sabe não é castigo de Deus por você não ter continuado no seminário? Às vezes esta ideia me passa pela cabeça e morro de medo de padecer no inferno, meu filho. Compensa-me saber que Deus é Pai e não desampara os que têm fé. Conte sempre com sua mãe que o ama, acima de tudo, beijinhos, beijos, beijos, sua mãe que muito ama. Na quinta-feira eu ficara absorta a olhar o mar da nossa janela. Bentinho quis saber em que eu estava pensando. Disse-lhe que Ezequiel não aceitou a resposta e insistiu com palavras ríspidas e violentas que culminaram com o braço erguido para me esbofetear. Você não passa de uma... Não completou a frase nem um gesto. Saiu batendo a porta com violência. Não vi a hora em que ele chegou. Há muito, adotáramos a prática de um de nós só ir para o quarto depois que o outro já estivesse dormindo. No sábado retornou com um pequeno embrulho. Passou por mim, sem qualquer cumprimento, internou-se de novo no gabinete. Não demorou muito, voltou a sair. Jamais poderia imaginar que ele estivesse pensando em tirar a própria vida, como escreveu mais tarde. Ponho em dúvida essa decisão anunciada. Tenho-a como mais um recurso para mover a cumplicidade do leitor. Faltava-lhe coragem para esse gesto assim tão radical. Não retornou cedo. Decidi ir ao teatro com Dona Justina e o Dr. Costa. A peça era Otelo. Com João Caetano. Por isso resolvi ir. Não conhecia o texto, mas conhecia a história. Voltei à casa identificada com Desdémona. Só que, na peça da minha vida, Otelo e Iago eram a mesma pessoa. E mais, o segundo passara toda a vida a fingir-se de santo. Não nos esqueçamos de que se chama Bento. Bento, Santo Iago. Era um paradoxo. Eu sei. Mas a sua vida era um paradoxo. E se ele decidir me matar? Não mata. Não é agora que vai ser capaz de uma atitude que nunca foi sua. A responsabilidade de seus atos. Bentinho já me encontrou recolhida ao quarto. Ouvi que se fechava no gabinete. O que fez? Ele mesmo contou. Escreveu sua carta de suicida. E vacilou. Rasgou o primeiro texto, redigiu o segundo.
onde citava Escobar. Estava certo de que eu morreria de remorso. Ou tudo isso, meu Deus, é só literatura. Como é que alguém que decidiu tirar a própria vida permite-se, no momento em que devia estar transtornado de tensão, lembrar-se de Catão, ler Plutarco? Procurou os livros como um viciado busca cocaína. No caso, como ele mesmo explicou, a cocaína moral que supostamente lhe traria coragem. Não tinha quem decidisse por ele fisicamente, buscou os escritores. Era sofisticado demais para o meu gosto. Esperar o copeiro trazer a xícara de café, tudo bem. Mas guardar os livros, lustrá-los com o lenço, para só então decidir-se ao translocado gesto? E o olhar que lançou a eterna foto de Escobar ainda ali na escrivaninha? A não ser que quisesse compor uma ópera bufa. Só não me parece ter sido teatro a tentativa de envenenar o próprio filho. E quase obrigá-lo a beber o café daquela xícara. Felizmente ainda restava um resquício de sentimento humano em seu desespero, mas o que efetivamente o movera no rumo da desistência explodiu numa frase que eu até duvidei ter ouvido. Ezequiel e eu íamos sair para a missa. E, como de hábito, vínhamos nos despedir dele porque mantive sempre esse procedimento. Bentinho tomou a cabeça de Ezequiel entre as mãos, começou a beijá-la alucinadamente, machucando, enquanto o menino falava: papai, papai, para. A resposta de Bentinho teve o ímpeto de um raio. Eu não sou seu pai! O mundo desabou sobre a minha cabeça. Como poderia eu imaginar que era justamente nesse filho que estava o núcleo do problema, o clímax da crise alimentada por Bentinho? Depois de algum silêncio, Bentinho ergueu o olhar. As lágrimas corriam. Corriam silenciosas. Ezequiel também chorava. Desisti da missa. Mandei Ezequiel para dentro. Pedi-lhe que me explicasse. Não me deixou completar a frase. Não há o que explicar. Há tudo. Não entendo as tuas lágrimas e as de Ezequiel. Que houve entre vocês? O que está havendo entre nós? Não ouviu o que eu disse? Ouvi o choro de Ezequiel, ouvi a sua conversa com ele. Você ouviu muito bem. Eu disse que ele não é meu filho. Deus do céu, mas se não é seu filho, é filho de quem? Diga, por favor. Até onde o levou a sua loucura? Sua resposta era apenas a repetição fria da frase com que me apunhalava. Ele não é meu filho. Mas o que é que lhe deu tal ideia? O que lhe deu tal convicção? Bentinho, fale. Despeça-me daqui, mas diga antes, diga tudo. Há coisas que não se dizem. Que não se dizem só a metade, mas já que disse a metade, diga tudo. Ele pediu que eu não insistisse. Não posso mais. Conte o resto para que eu me defenda se você acha que eu tenho defesa. Ou peço-lhe desde já a nossa separação. Aspas. A separação é coisa decidida. É melhor que façamos por meias palavras ou em silêncio, cada um irá com a sua ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que lhe posso dizer, e é tudo. Não há como negar. Eu notei o olhar que a senhora lançou ao morto no Flamengo, que eu julgava meu amigo, e na presença da sua sofrida esposa, sua amiga de infância. Fecha aspas. Então, era isso? Ele acreditava que eu e Escobar
tive ímpetos de dizer-lhe que, se era assim que pensava, pois que fosse. Ele nunca foi o homem que eu esperava. Frustrou-me desde a nossa primeira noite. A nossa lua de mel foi um desencanto só. Eu nunca fui feliz durante o nosso casamento. Escobar foi um oásis de compreensão e amizade desde o primeiro instante em que nos conhecemos, apresentados por você. Mas preferi silenciar. A ofensa era grave demais para merecer resposta. Pois até os defuntos, Bentinho, nem os mortos escapam aos seus ciúmes, Bentinho. Não havia mais nada a dizer. Ajustei a capinha. Ergui-me. Apenas murmurei. Sei a razão disso. É a casualidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. Você ri? Apesar do seminário, você não acredita em Deus. Eu creio. Não nos fica bem dizer mais nada. Ele deixou-se ficar na cadeira, apalermado. Parecia surpreendido com o que ele fizera e dissera. Foi a voz de Ezequiel que interrompeu o silêncio. Mamãe? Mamãe? É hora da missa. Olhei assintosamente para a foto de Escobar, que ainda estava lá, e também para aquela bandeja com a xícara de café. Meu querido amigo Escobar parecia nos olhar incrédulo, como a me trazer toda a sua solidariedade. Bentinho também o olhou. Só que sua mente entendeu o meu olhar ainda uma vez como confissão de culpa. Eu repeti, meus olhos nos olhos de Bentinho. Vamos, meu filho. A missa nos espera. Eu ainda o amava. Eu nunca o tive plenamente. Dividiu-se com a mãe, com o agregado, com o amigo Escobar. Ao voltar da missa, encontrei-o como o havia deixado, sentado à mesa de trabalho, inerte. A xícara de café que não tomara. Eu ainda não sabia que a xícara continha veneno. Disse-lhe, agora na missa, confiei a Deus todas as minhas amarguras. Ouvi dentro de mim que a nossa separação é efetivamente indispensável. E estou às suas ordens. Tudo foi pensado e combinado. Viajamos os três para a Europa. Mais uma vez, salvavam-se as aparências. Como poderia a família do Dr. Bento Santiago desagregar-se? O que pensariam os amigos? Era tudo muito simples. E resultava de uma proposta de minha sogra. Eu ficaria na Suíça com Ezequiel, ela ajudaria no que fosse necessário. Acompanhou-nos uma professora do Rio Grande. Ela cuidaria de ensinar português a Ezequiel. E assim foi feito. Eu não tinha escolha. Bentinho retornou ao Brasil e reassumiu seu trabalho. A banca de advogado nunca rendeu tanto. Em nenhum momento esboçou qualquer tentativa de reconciliação. Não foi sem dor que o vi partir. Passado o luto da perda, fui me adaptando à nova vida. Estranhei muito a princípio. Sobretudo os hábitos da terra.
Maria Helena, a professora, inteligentíssima, foi companheira amiga como poucas. Dediquei-me totalmente a Ezequiel. José Dias tinha razão. A Europa era um lugar maravilhoso. Passados alguns meses, já refeita, resolvi escrever. Não déramos certo como marido e mulher, mas quem sabe poderíamos ser amigos. Foi a primeira de muitas cartas. Suas respostas eram secas e breves. Por fim, pedi-lhe que nos visitasse. Nunca o fez. Pouco a pouco, ele foi deixando de me responder. Após alguma insistência, deixei também de escrever. Quem me punha a par de tudo era o agregado José Dias. Foi por ele que eu soube, um ano depois, que Bentinho viajara para a Europa, o que repetiu inúmeras vezes. O pretexto era visitar-nos, o que nunca fez. Ao voltar, diante das inevitáveis perguntas de todos, exceto da família, claro, dava notícias minhas e do filho, que estávamos bem, que era importante para a formação de Ezequiel estudar na Suíça. O tempo tudo cura. Tudo faz esquecer. Curou. Um dia dos muitos que se passaram, Maria Helena veio ler-me uma carta que recebera de Bentinho. A única, aliás, que se permitiu escrever. Ele dava notícias da família. Tentei chorar quando soube que Dona Glória havia falecido. As lágrimas não vieram. A carta dizia que Dona Glória fora enterrada no São João Batista, sob uma lápide com a inscrição, uma santa. Bentinho informava que a morte também levara José Dias. E Ezequiel formou-se. Era um rapagão belíssimo e inteligentíssimo, e o melhor amigo que eu tive. A professora casou-se com um maestro da ópera de Viena. E eu li muito. E envelheci. E num domingo de maio, cheguei, como diria Brás Cubas, à cláusula dos meus dias. Na verdade, fui morrendo aos poucos, de saudades do amor, ao qual eu fui fiel durante toda a vida. O amor que eu trouxe comigo para esses cantões, cheios de frio. O meu Otelo não soube lapidar o diamante que tinha em suas mãos. Eu fui uma mulher feliz enquanto amei. E fui amada. Num cemitériozinho que parecia um jardim, alguns bons amigos que eu fizera ao longo do tempo acompanharam-me à derradeira morada. Entre os amigos estava Pierre Vermont, companheiro de meus últimos anos. Curiosamente, a sua figura e personalidade me lembravam a de Escobar. Foi lindo o discurso de despedida que Pierre me fez à beira do meu túmulo. E a meu pedido, ninguém chorou. Não pense que o meu relato termina assim, com a lógica das histórias clássicas. Não. Ainda me caberia
um último dissabor. Mas como já estava deste lado, não sofri como sofreria. Deu-se que o meu Ezequiel voltou ao Brasil. Foi procurar o pai, cuja imagem diante dele eu preservara sempre. A casa de Dona Glória já não existia. O doutor Bento já construíra a outra, num engenho novo. Em tudo igual à anterior. Ele insistia em resgatar o passado. O presente pesava-lhe. Depois de anunciado pelo criado solícito, ao ler o cartão com o nome de Ezequiel de A. Santiago, o doutor Bento não conseguiu impedir que o coração batesse forte. Controlou-se e veio ao seu encontro. Ezequiel sempre o amou, mesmo à distância. Ao vê-lo, como ele mesmo declara, descobriu em Ezequiel a reprodução fiel de Escobar. Ele quis vê-lo dessa forma. Ezequiel adulto confirmaria sua suspeita e justificaria todas as suas atitudes. Precisava convencer-se de que não jogara fora a sua felicidade impunemente. Estava velho e casmurro. Meu filho disse-lhe também que eu havia falecido. Ezequiel lhe deu notícias dos seus estudos. Formara-se em arqueologia. Mas o pai só buscava ver no filho o retrato da traição. Dissimulou. Ezequiel sequer desconfiava do que se lhe ia no pensamento. Meu filho falou-lhe de uma viagem à Grécia, ao Egito e à Palestina, uma viagem de caráter científico. Bentinho deu-lhe os dinheiros precisos. Não pense que a generosidade se sobrepusera à malícia. Doutor Bento sabia o quanto aqueles sítios eram inóspitos. Aspas. E desejou que a lepra levasse o jovem arqueólogo. Fecha aspas. Como ele próprio não omitiu no seu texto. Não foi a lepra. Foram as febres. 11 meses depois, Ezequiel morreu de tifo e foi enterrado nas imediações de Jerusalém. A inscrição no túmulo de Ezequiel me comoveu, como nos meus tempos terrenos. Tu eras perfeito nos teus caminhos. Era uma frase do profeta que tinha um nome. Mandaram a conta para o pai, que pagou tudo. Aspas. Pagaria o triplo para não tornar a vê-lo. Fecha aspas. Nesse dia, o doutor Bento jantou muito bem e foi ao teatro. Essa passagem do seu livro consolidou a minha decisão de escrever este depoimento. Seu texto iluminou a verdadeira natureza de Bentinho. E o doutor Bento finalmente assumiu-se. Na nova casa do Engenho Novo, onde sintomaticamente vivia só com um criado, o doutor Bento deu-se de alma e corpo à esbórnia. É o que posso deduzir, com grande lástima, do penúltimo capítulo do seu livro. Passou a receber amigas consoladoras de sua laceração. Nostálgicas visitas de antigas companheiras, de fórum e de confeitarias. Não se fixou amorosamente em ninguém. O que diria a Santa Dona Glória? A Santíssima Dona Glória, diante dessas senhoras que ele mesmo, Bentinho, ia buscar em carro de praça. Todas lhe deixavam até amanhã e nunca mais regressavam. Haveriam de ter as suas razões.
chego à conclusão que, por incrível que pareça, ele se separou por excesso de amor por mim. No fundo, pressionava-o o preconceito de classe. A filha do pobre tartaruga não podia ombrear com o filho do deputado Santiago, teria afirmado Dona Glória. A única voz a que ele docilmente se curvava. Dona Glória me aceitou. Bentinho precisava de uma família para poder consolidar-se. Mas diante das suspeitas do filho, não titubeou. E Escobar? Escobar? Talvez se Escobar e Bentinho tivessem continuado no seminário, se não houvessem partido para a aventura da vida leiga e do casamento, eles estariam ligados até o fim de suas vidas, vinculados por laços de amizade estreitíssimos, e poderiam dar-se as mãos e abraçar-se sem nenhum padre-mestre a impedir-lhe a efusão de afeto e de carinho. Os padres-mestres agora seriam eles mesmos, e ambos integrariam a mesma confraria. Visitariam Dona Glória com frequência e rezariam juntos sua missa de réquiem. Quem nos traiu foi ele mesmo. Bentinho traiu o amigo que o admirava, traiu a mulher que o amava, por fim, traiu-se a si mesmo. Que a casmurrice e a solidão lhe tenham sido leves. Por fim, faço minhas as palavras do salmista e deixo-as à sua meditação. Davi, Salmo 63. E as suas línguas perderam a força, voltando-se contra eles mesmos. Todos os que viam ficaram assombrados. Felicidade, para que vieste, se após partiste, não mais voltaste, a minha vida tornou-se agreste, pois a saudade tu me deixaste. Felicidade, tu não conheces a dor que mata de uma saudade. Felicidade nunca me vieste. Cícero! Toda a academia! Cícero! Toda a academia aqui! Toda a academia. Essa linda, querida, maravilha. Obrigada. Obrigada, obrigada. Fiquei sozinho, pois meu amor, quando partiste, partiu também. Fiquei sozinho com a minha